Oi, pessoal. Eu sou a Érica, sou bancária do Bradesco e sou secretária de formação aqui do sindicato. E esse é o momento bancário especial dos 100 anos. A gente está tudo aqui feliz e contente porque está todo mundo muito animado com essa festividade. Afinal de contas, não é todo dia que um sindicato faz 100 anos. Ainda mais o sindicato que a gente atua. Não é mesmo, Marta? Não é mesmo, Felipe? Dá um oi para a galera, vocês. Olá, eu sou a Marta e atualmente estou secretária de comunicação do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Olá, pessoal. Me chamo Felipe Garcês. Atualmente sou secretário aqui de Assuntos Jurídicos do sindicato e é isso, né, Érica? 100 anos, não são 100 dias, não são 100 meses, é um século de história e de muitas conquistas, né? Principalmente. A gente às vezes vem aqui em momentos para falar, às vezes, coisas não tão legais e tudo mais, assim, a gente tenta, na maioria dos momentos, trazer coisas boas, boas notícias, mas nem sempre isso é possível. Mas é que, assim, a gente anda tão cheio de amor com os preparativos dos 100 anos que não tem como não falar dos 100 anos do sindicato e não ficar empolgada. Se você for parar para pensar, o sindicato é mais velho que muito banco que está aí no mercado, né? E eu sempre falo isso, às vezes você encontra uns bancários meio... assim, que não nos conhecem, né? Eu ia usar outra palavra, mas assim, gente que não nos conhece direito e às vezes eu tenho que dizer para as pessoas, eu falo, olha, o sindicato tem mais tempo que o banco que você trabalha. Então, quando a gente fala determinadas coisas, a gente sabe o que a gente está falando, até porque tem um legado, tem uma história toda por trás, né? E aí, já que a gente está falando de história, eu queria perguntar primeiro para a Marta, assim, uma conquista, algo que a gente tenha conseguido nesses últimos 100 anos, que você acha assim, isso é digno de nota, isso muda a vida das pessoas, dos bancários principalmente, né? Eu vou focar, Eriquinha, na questão das mulheres, né? Nós tínhamos aqui uma dirigente, a Maria da Glória Ábido, e ela sempre falava sobre isso pra gente, da conquista do auxílio creche, né? Quão importante as mulheres trabalharem e terem um espaço para deixar os seus filhos, e isso está convencionado na nossa convenção coletiva de trabalho, né? Eu acho importante também falar, como a gente vive num país muito violento, eu acho que vale a pena a gente ressaltar a cláusula sobre o assédio moral, né? Estar convencionada. E em 2010 eu estava na frente do Itaú, lá no SEI, que todo mundo conhece, é uma grande concentração do banco, e nós estávamos falando dessa conquista na nossa convenção coletiva de trabalho, combate ao assédio moral. Aí, assim, normalmente a gente não oferece o nosso microfone para qualquer um, né? Mas passou um trabalhador, ele era engenheiro, e ele ficou muito feliz com essa nossa conquista, porque ele falou assim, eu já trabalho há 30 anos, já trabalhei em várias empresas, e a gente sabe que o assédio moral no local de trabalho é uma questão muito difícil, e vocês conseguirem negociar com os bancos admitirem que o assédio moral existe, que ele precisa ser combatido e ter isso conquistado na convenção coletiva é uma coisa muito grande. Aí ele pediu para falar e eu com medo, né, dele falar alguma coisa diferente disso, ele foi lá simplesmente para elogiar a nossa categoria, elogiar essa conquista que a gente teve em 2010, né? E por aí vai, né? Olha, muitas conquistas ao longo desses 100 anos, né? Todas decorrentes de muita luta. Érica, se eu for listar todas as conquistas que a gente tem, o nosso momento bancário vai longe. Então, posso destacar desde lá no começo do século XX, a conquista da jornada de 6 horas, o auxílio creche, que muito bem lembrou a Marta, vale alimentação, vale refeição, a 13ª cesta, PLR, a cláusula que... PLR adicional. PLR adicional, muito bem lembrado, a cláusula de igualdade de oportunidades. Uma outra conquista que para mim é muito importante também, que dialoga muito com o que a Marta falou na questão das mulheres também, foi a ampliação da licença paternidade, porque na sociedade, uma coisa que a gente prega bastante aqui, a questão das relações compartilhadas, ainda acho que precisa aumentar mais, 20 dias ainda está pouco, né? Mas é uma conquista. Só lembrando as pessoas, né? No futuro, porque a gente está falando aqui, né? Está fazendo um resgate, né, do passado e tudo mais, só que a gente sempre está olhando para o futuro. O nosso debate, a nossa luta é pela licença parental, para que pais e mães tenham exatamente o mesmo tempo com o bebê. Mas eu não vou, desculpa te cortar, não, vamos seguir. Muito importante, Érica. Mas
esses 100 anos de muita luta, muitas conquistas, mas eu não podia deixar de destacar uma questão que para mim é muito importante aqui no nosso sindicato e a gente acaba sendo a vanguarda, não só no movimento sindical, mas até mesmo na sociedade, que é a questão da participação das mulheres na direção do nosso sindicato. Na ocasião de 87 anos do sindicato, né, tivemos a primeira mulher presidenta, que foi a Juvândia Moreira. Sucedeu-se a gestão da Juvândia, a Ivone, primeira mulher negra. Então, para mim, é motivo de muito orgulho fazer parte dessa direção. E saber que o nosso sindicato, ele ao longo desses 100 anos, a gente faz a luta pela categoria, mas nunca deixar de esquecer que é um princípio da CUT, que é o sindicato cidadão. Da gente atacar também as questões que não se resumem aos problemas dos bancários e bancárias, mas questões que estão enraizadas na sociedade e a gente vem, nesses últimos 100 anos, lutando para mudar, né? Com toda certeza. Pra gente é muito emocionante falar dessas coisas todas, né? Eu tava lembrando esses dias que eu sou bancária desde 97, então o primeiro evento assim que eu fui grande do sindicato foi a celebração dos 75 anos. Aí agora corta, né? Pros 100 anos e assim, naquela época eu já falava, uau, caramba, quanta coisa, né? Nós fizemos, nós conquistamos. E assim, é sempre bom lembrar que o Felipe falou dessa coisa da questão financeira, falou do sindicato cidadão. A gente precisa sempre lembrar que a gente atua, a gente defende a categoria bancária, mas a gente está aqui também sendo uma trincheira importante para defender a classe trabalhadora como um todo, para defender que outras categorias tenham mais direitos, melhores direitos, e a gente sempre diz aqui também que não nos interessa ser uma ilha, né? Você ter uma convenção coletiva super forte, em caráter nacional, recheada de direitos, e a gente está aí para fazer valer todos eles, né? Mas a gente luta somado com outros sindicatos, com as outras centrais, para que outras categorias tenham também bons direitos, e a gente aqui na nossa luta interna, o nosso intuito é sempre ampliar a nossa convenção coletiva, ampliar os direitos da categoria para outros trabalhadores do ramo financeiro, né? Porque não nos interessa ser uma ilha, a gente quer batalhar para ter uma convenção forte e que abranja muitos, muitos e muitos trabalhadores. Outra coisa importante de dizer, a nossa trincheira se dá sempre no confronto com os banqueiros, com os patrões também, mas é sempre bom dizer, e às vezes isso gera ponto de conflito e de polêmica com a categoria, quando eles dizem que a gente se mete demais em política, né? E é sempre bom lembrar as pessoas o seguinte, muitas vezes você tem uma convenção coletiva forte, com cláusulas excelentes, e se muda a legislação, as cláusulas da convenção coletiva ficam esvaziadas, né? Vamos falar, por exemplo, da mudança da regra da aposentadoria. Nós temos a cláusula de estabilidade pré-aposentadoria para homens e mulheres, que funcionava perfeitamente bem, até a reforma da Previdência. E aí, quando a gente vai lá se meter e falar que não pode, ou que tenta interferir sobre regras mais vantajosas, muitas vezes a gente é acusado de fazer política e que a gente não deve fazer isso. Mas toda vez que a política interferir na vida dos trabalhadores, e principalmente dos trabalhadores bancários, sim, nós vamos nos meter e é para o bem da categoria. É isso, Érica. E para além do que você coloca da reforma da Previdência, em 2017 nós tivemos a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela mexeu em mais de 100 itens da CLT. E o Felipe até falou no início, né? A conquista de 6 horas, por exemplo, para a categoria bancária é de 1933. E ao longo do tempo a gente sofre ataques constantes, né? Porque se a gente não elege deputados, senadores que olham para as necessidades da classe trabalhadora, de vez em quando a gente tem que correr para Brasília. O ano passado, várias vezes, né? Na questão das 6 horas, na questão do trabalho nos finais de semana, e que nós não poderíamos fazer greve. Como que uma classe trabalhadora organizada, que a lei da greve está na Constituição, na nossa Constituição, de repente não pode fazer greve? Então, assim, é importante que o nosso sindicato vai para além das nossas conquistas, para além da nossa categoria, que a gente olhe o país que a gente quer, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores. Isso sim, né, fazer parte da sociedade, participar da política, porque isso influencia, né,
no nosso dia a dia, no que a gente quer, no que a gente deseja, no que a gente deseja conquistar. Por exemplo, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, né, e a gente está falando de uma da nossa campanha de 2022, uma das nossas reivindicações é uma jornada de 4 dias. E todo mundo fica olhando para a gente como se nós fôssemos ETs, né? Então, o sindicato está sempre à frente, o sindicato é vanguarda em vários debates, em vários momentos da luta dos trabalhadores. Eu quero muito a jornada de 4 dias, não sei vocês. Eu não quero. Ô Felipe, você estava falando aí a respeito de sindicato cidadão, sabe uma coisa que eu acho recente? E aí é uma ação capitaneada pelo sindicato, mas que obviamente ela não existiria se não fosse a contribuição dos bancários. Falar um pouco do bancário solidário, ainda mais nessa época pós-pandemia, enfim. Esse projeto do bancário solidário, né, ele surge ali no começo da pandemia e ganha muita força justamente devido à solidariedade aí da categoria. Os bancários têm doado bastante e ajudado mais quem precisa. Érica, eu sinto muito orgulho de fazer parte desse sindicato. E as pessoas podem achar que eu estou querendo encher a bola do sindicato. Mas a gente pensando aqui, ao longo desses 100 anos de história, o nosso sindicato ele é decisivo em vários dos momentos da história do nosso país. Lembram aí, vai. Desde ali de fazer a resistência nos momentos onde o Brasil esteve sob regimes autoritários, seja na ditadura lá do Getúlio Vargas, ou mais recentemente aí nesse período que tivemos da ditadura militar. É só conversar com o pessoal mais antigo, a gente vai ver o pessoal que foi preso, os sindicatos tiveram intervenção. Então, fica difícil a gente separar a história do Brasil da história do nosso sindicato. O sindicato esteve presente também lá desde o Conclate, na Praia Grande, né? Lá no nascimento do que hoje é a Central Única dos Trabalhadores. Como eu disse, pode parecer que eu estou aqui tentando encher a bola do sindicato. Nossa, o nosso sindicato é o melhor, mas sinceramente, eu ouço as histórias, leio sobre a história do nosso sindicato, a história do nosso país e não consigo ver um momento onde o nosso sindicato não esteja atuando ali, não só em favor dos trabalhadores, mas em favor mesmo da melhoria da sociedade brasileira. Então, assim, o sindicato, nesses 100 anos, ele conquistou não só direitos para os trabalhadores, mas conquistou também cidadania para os brasileiros e brasileiras, né? Então, como eu disse, pode parecer que eu estou aqui enchendo a bola do sindicato, mas o orgulho é muito grande. Nosso sindicato realmente mais que demais. Eu tô feliz pra caramba, não sei vocês. Esse ano, quando o ano virou, eu falei, caramba, esse ano o sindicato faz 100 anos. E assim, a gente tem que festejar, comemorar, né? Outra coisa, outro marco importante, né? A gente tá fazendo esse ano 31 anos de convenção coletiva de trabalho. A convenção coletiva de trabalho, se tem algum bancário bastante novinho assistindo esse vídeo, eu espero que tenha, vários assistindo esse vídeo, a convenção coletiva de trabalho é um feito inédito que esse sindicato faz parte. Categorias profissionais, o sonho delas é ter um acordo coletivo único que valha para o país inteiro, para todas as regiões do país, apesar das diferenças regionais, culturais e tudo mais. Os bancários, eles têm esse privilégio. Então você junta empresas públicas, privadas, distribuídas no território nacional inteiro e o acordo vale, o mesmíssimo acordo vale para todo mundo. Isso é o sonho de pessoas que negociam em prol dos trabalhadores e a nossa já tem 30 anos. Então, se vocês não sabem, a nossa convenção é estudada por estudiosos, pesquisadores do tema, muitos, a maioria inclusive, né, nem são bancários, mas assim, eles vêm estudar a nossa experiência exitosa e que a gente briga muito por ela, né? Toda vez que tem muita mudança de legislação, mudança de governo e tudo mais, a gente fica meio assim, mas a gente fala assim, não mexe na minha convenção. A nossa convenção é muito importante para nós, né? Porque bancários também têm mobilidade nacional, eles viajam o Brasil inteiro, muitas vezes mudam de cargo, principalmente essa galera que é promovida e tal e coisa, vai assumir novas funções, novas responsabilidades, mas seus direitos estão garantidos graças a essa convenção que é da hora, né? Injeta muito dinheiro na economia, faz a economia circular, faz a gente gastar dinheiro, viajar, comer bem, né? Com o nosso ticket e tudo isso é fruto da luta deste sindicato que está completando 100 anos. Então assim, eu também, Felipe, estou muito empolgada.
né? Muito feliz com tudo isso. Você quer falar alguma coisa, Marta? Você fez uma... Eu queria até mostrar, né? O sindicato está distribuindo nos locais de trabalho, nossa convenção coletiva de trabalho. Eriquinha, Felipe, nós temos 91 cláusulas, ou seja, quase uma cláusula por ano nesses 100 anos, né? E a minuta tem quase 200, né? Exato, a nossa reivindicação para melhorar, né? E fora isso também tem os acordos coletivos, né, dos bancos públicos, que é muito importante a gente ressaltar. E eu sempre falo na porta do banco, né? A Petrobras tem uma convenção coletiva de trabalho, mas só congrega uma empresa, né? Tem várias empresas terceirizadas que compõem todos esses trabalhadores. Agora, na categoria bancária, né, eu acho que tem que reforçar mesmo, Érica, a importância da nossa convenção coletiva. E outra coisa, né? A maioria da nossa categoria hoje tem entre 30 e 35 anos. Então a galerinha sai para pagar o almoço, aí chega lá com o ticket e não sabe, não lembra, não tem informação, ele acha que é benefício do banco, e a gente reforça isso. Não, isso é conquista da categoria, está aqui na nossa convenção coletiva de trabalho, né? Fornece, como são jovens, fornece o vale alimentação para a mãe fazer uma despesa, e não sabe que está aqui na nossa convenção coletiva de trabalho. Eu acho que é o nosso maior legado, né? A gente pode melhorar isso ao longo do tempo, ao longo da nossa história, mas hoje, na minha avaliação, é o nosso maior legado. E aí, é bom lembrar as pessoas, né? A nossa negociação coletiva, ela se dá através do Comando Nacional dos Bancários, e a gente, os sindicatos bancários de São Paulo, na figura da presidenta, é um dos coordenadores do comando, né? Porque nós somos o maior sindicato de bancários da Contraf e tudo mais, então a gente coordena. Você tem mais alguma coisa para falar a respeito da convenção? Você que é secretário de Assuntos Jurídicos e você manja dos Paranauê da lei. A convenção, se eu não me engano, é de 92, né? Isso. Primeiramente a gente lá com a CNB, depois, hoje já com a Contraf. Muito dessas conquistas, né, o que hoje a gente, que já, os direitos já incorporados, é fruto dessa organização, né, dessas pessoas que tiveram aqui no nosso sindicato, nesses 100 anos, e preocupados não somente em organizar aqui a São Paulo, Osasco e região, mas principalmente rodando o Brasil inteiro, eu ia falar conversando com federações, mas no caso era criando federações, né? Porque elas não existiam. Criando federações, organizando os trabalhadores. E mais um orgulho para mim, né? Essa convenção, porque como foi bem dito aqui pela Érica, também pela Marta, é um exemplo. É um exemplo de organização dos trabalhadores, eu diria não somente do Brasil, mas no mundo, né? O mundo inteiro olha aqui para os bancários e bancárias aqui do Brasil e enxergam essa organização que é o que nos dá força. Érica, a gente está falando bastante sobre luta, conquista, mas eu queria saber sobre festa, porque não existe também luta sem festa, né? Verdade. 100 anos é uma ocasião muito especial e não poderia passar batido, né? Então eu queria saber aí dos festejos, como é que a gente está organizando, como é que vai ser aí essa comemoração, né, do sindicato. Afinal de contas, 100 anos são 100 anos, né? Com toda certeza. Engraçado que assim, eu fiz aniversário recente, eu e o sindicato a gente faz aniversário no mesmo mês, em abril, né? E assim, as pessoas ficam me dando parabéns, falam assim, muita luta pra você. Eu falo, cara, não quero lutar não, eu quero ter uma festa, né? Posso? E aí assim, a gente luta pra caramba. Assim, a nossa função de existir, né? É lutar por melhores salários, melhores direitos, ampliação de todos esses direitos, ampliação da categoria, para que todo mundo viva bem, seja feliz e, né, é a nossa função principal. Mas bem lembrado, Felipe, nós temos muitos festejos, nós vamos festejar o ano inteiro. Inclusive a gente já começou esse ano fazendo uns esquentas, dando uns brindes especiais para quem se sindicalizar, porque tem gente entrando na categoria o tempo inteiro e a gente sempre dá aquele mimo, aquele agrado, né? Então a gente tem feito vários sorteios, vai ter sorteio ao longo do ano inteiro.
A gente está preparando um site muito, muito especial, contando muito da nossa história, da nossa memória e das pessoas muito importantes que passaram por aqui. Isso eu estou ansioso para ver. Também. Adoro ver foto antiga. Entrevistando pessoas que já passaram, né, Érica? Isso que é legal também, né? Um projeto grandioso que começou no ano passado e assim, mesmo depois do aniversário do sindicato, ele vai se estender, porque o site vai ser atualizado periodicamente, vai ter um livro belíssimo que vai ser lançado no ano que vem, aí a gente já vai ter 101, né? Correto. Mas assim, é o ano inteirinho de comemoração. E aí, assim, no dia 16, que é o dia do aniversário do sindicato, vai ter uma solenidade dos 100 anos, uma coisa muito chique. Nossa. Né? Aguardem novidades. No dia 24 de abril vai ter uma solenidade dos 100 anos do sindicato na Alesp, proposta pelo deputado estadual e ex-presidente do sindicato, companheiro Luiz Cláudio Marcolino. E no dia 28 de abril, você que está falando de festa, se prepare, porque dia 28 de abril, na quadra dos bancários, vai ser a comemoração nossa, com o pessoal aqui da casa, com os bancários, com o pessoal que esteve com a gente esse tempo todo, com a galera que está na luta, que fez greve com a gente, que está sempre com a gente nos momentos bons e nos momentos ruins, apontando o caminho, criticando, elogiando, defendendo as propostas quando a gente acha que elas chegam no seu limite. E é isso, então assim, eu tô super, super, super animada. Não sei nem se eu tenho roupa para todos esses eventos, mas eu estou preparando. Certo? Então assim, eu vou passar para vocês fazerem a mensagem final para os bancários e para o sindicato, o nosso aniversariante ilustre do mês. Passar aqui para a Marta para fazer as considerações finais dela, deixar o parabéns para o sindicato, algum recado para a categoria. Olha, Eriquinha, quem diria, né? Que nós estaríamos sentados aqui, eu, você, o Felipe, e falando sobre a importância do sindicato, a importância dessa data no dia 16 de abril, quando o sindicato completa 100 anos, sobre todas as nossas conquistas, o que virá, né, para essa história que segue, né, 101, 102, 110, 120, quem sabe. O que a gente deseja de verdade é saúde para o sindicato, porque assim... ficou um velhinho esperto, robusto, que deu conta do recado e que chegou aos 100 anos vibrante, né? De uma forma muito vibrante. E a gente gostaria que continuasse dessa forma a nossa história. Felipe? Olha, eu vou ter que discordar da Marta. Eu acredito que o sindicato não está velhinho ainda não. Estamos bastante jovem. Velhinho vibrante. Velhinho vibrante. A gente está bastante jovem. Uma marca aqui sempre das gestões, né, da retomada de 79 para cá, é que a nossa direção sempre se renova bastante. A Érica lembrou aqui, né, temos atualmente aí, novamente no caso, né, o companheiro Luiz Cláudio como deputado estadual, mas recordar também que aqui do nosso sindicato já tivemos ministro, vereadores, deputado estadual, deputado federal, e acaba sendo... o que eu ouvi quando eu entrei aqui no sindicato, né? Realmente é uma escola. Eu vou dizer que o que eu aprendi aqui, eu não aprendi em nenhuma faculdade. Então, para mim é um orgulho muito grande. As lutas não acabarão, a gente tem muito ainda o que fazer pelos próximos 100 anos e outros 100 e daí para frente. Então, desejo aqui a toda a nossa categoria, porque o sindicato... ele é apenas um instrumento de organização da categoria, porque o sindicato mesmo todo mundo que está aí, trabalhando nos bancos, seja aquela pessoa que já está prestes a aposentar, seja um colega que acabou de ingressar no banco. Então, assim, os sindicatos são vocês. Precisamos de todo mundo junto no sindicato. É uma organização coletiva. Sem a categoria, o sindicato nada mais do que um instrumento que não tem vida própria, né? É a gente que vai fazer o sindicato andar. Então, desejo aí 100 anos de muita luta, mas principalmente de muitas conquistas para todos nós e até o próximo 100 anos, né? Não vou estar aqui, mas espero que alguém... Porque é muito interessante também, quando a gente chega nesse momento aí de 100 anos, eu fico recordando aqui das conquistas, do momento que eu já estava aqui, mas fico recordando também dos dirigentes, assim como nós, que estavam aqui lá na fundação do sindicato, ou nos momentos aí mais difíceis, onde tivemos aí períodos autoritários do Brasil,
passamos também essa gestão, Marta e Érica, por um momento complicadíssimo, que ainda estamos tentando, né? Não vou dizer que está superado, mas estamos tentando superar aí, agora nesse novo tempo, esse momento complicado, tem muita coisa a se fazer ainda, mas estou muito confiante que com a força do nosso sindicato, e principalmente com a força das mulheres aqui do nosso sindicato, porque volto a frisar, esse é um ponto importantíssimo aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Creio que muito dos acertos que a gente tem provém dessa escolha que a gente fez e vem mantendo. Então, até os próximos 100 anos, de muita luta, mas principalmente de muita conquista para bancárias e bancários. Pois é, Felipe, a Marta falou de ser vibrante, o Felipe falou de legado, né? E assim, nós tivemos a sorte, o privilégio de estar aqui nessa data tão simbólica. Verdade. E tão especial. E a gente espera que, assim, as pessoas que virão depois da gente, né? Porque, assim, eu costumo dizer para as pessoas que toda vez que a gente entra numa crise muito profunda, as pessoas falam, é o fim dos sindicatos. E eu, de verdade, enquanto ser humano, não acredito em fim de sindicato. Porque enquanto existir trabalho, vai existir sindicato de alguma forma. De alguma maneira as pessoas vão se organizar para minimamente tentar estabelecer boas condições de trabalho, e eu acho que esse é o nosso papel, que foi cumprido de maneira bastante eficiente até aqui. A gente espera que para o futuro a gente consiga conquistar muito mais e consiga envolver muito mais gente e continuar sendo relevante, porque essa eu acho que é a nossa grande missão, ser relevante na vida das pessoas, as pessoas verem o sindicato no seu dia a dia, nas suas conquistas, seja conquista pessoal ou conquista coletiva. Então a gente está aqui para isso, para fazer com que vocês sejam felizes e vivam plenamente. E é isso, parabéns para o sindicato, desejo mais 100 anos, mais 200 de luta, de conquista, porque também não dá só para lutar, né? A gente tem que lutar e ser feliz e ver o resultado e o esforço dessa luta concretamente na vida dos bancários. Então, vida longa para o sindicato, parabéns para os bancários que têm este sindicato como referência. Então, assim, se vocês não conhecem a gente, se aproxima, porque é tudo de bom, certo? Viva pro sindicato. Viva! 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 Vida longa! E viva os bancários e bancárias! E eu vejo vocês qualquer hora dessa. Tchau! Tchau, tchau!